Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui na noite de hoje com o nosso querido irmão Rafael Gauchi, evangelizador da Federação Espírita do Distrito Federal. Obrigada, Rafael, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. O tema da palestra de hoje é Razão e Sentimento na Ótica Espírita. E eu farei uma leitura para harmonizar o ambiente, do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. A mensagem caiu perfeitamente. Sentimento e sensação. O sentimento é elevado, a sensação é vibração baixa. O sentimento é dignificante, a sensação é aviltante. O sentimento é divino, a sensação é humana. O sentimento é celestial, a sensação é terrena. O sentimento é purificador, a sensação é muitas vezes impura. O sentimento é do corpo espiritual, a sensação é do corpo de desejos. Tenhamos sentimento a granel, esbanjemos sentimento, distribuamos sentimento a todos, mas procuremos limitar ao mínimo as sensações. Cortemos aos poucos a sensação para que o sentimento se abstraia e eleve. Não prendamos o sentimento, demo-lhes largas asas, para que voe e abarque a humanidade. Mas sufoquemos o mais que pudermos a sensação, a fim de que a elevação se cumpra e a espiritualização se faça. A união perfeita será possível pelo sentimento, não pela sensação. Se a união for baseada na sensação, após o desencarne, sofreremos uma frustração. Mas se a união for realizada pelo sentimento, além de permanecer inalterável no ponto em que se encontra, crescerá de tal maneira após a desencarnação que jamais poderíamos supor-nos capazes de tanto amor. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje, que possamos alcançar todos os corações que nos escutam e encher de bálsamo a vida dos nossos irmãos. Que assim seja. A palavra é toda sua, Rafael. Renata, obrigado. Já agradeço aos nossos irmãos do Celuz, né, os caminheiros da luz. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade de poder servir também e aprender um pouquinho mais da nossa doutrina com esse assunto. Para que a gente comece a falar um pouquinho de razão, de sentimento, das emoções, a gente pode remeter lá à pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E essa pergunta ela traz uma resposta interessantíssima, porque ela resolve os questionamentos mais transcendentes que percorreram a história da humanidade. Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. E por que a gente vem para a Terra? Por que a gente toma um corpo de carne e começa a transitar aqui no mundo? E a resposta dos espíritos, sempre muito objetiva, no sentido de que nós estamos aqui porque nós precisamos chegar à perfeição. Então, a finalidade da gente encarnar é a gente melhorar, é a gente caminhar com uma perfeição que nós podemos atingir. Então, olha só que coisa bacana. É isso que estrutura, que dá sentido para toda a nossa vida. Esse é o único motivo que faz a gente sair lá do mundo espiritual, tomar um corpo de carne, nascer numa família e aqui passar muitos anos de vida, né, uns mais, outros menos. Mas olha só, quando a gente fala em perfeição, a gente precisa pensar no que a perfeição consiste. O que seria essa perfeição? Naturalmente, a gente vai pensar nas qualidades espirituais, né? Nas nossas competências, nossas habilidades. Mas o Emmanuel, sempre de uma forma extremamente didática, como tudo que ele faz, né? Pela mediunidade abençoada do Chico, lá num livro chamado O Consolador, que é um livrinho extraordinário, é um livro de perguntas e respostas, né? É muito do meu gosto. Mas ele foi perguntado a ele sobre razão, sobre sentimentos. E o que ele ensina na pergunta 204 é que o sentimento e a sabedoria são duas asas
E com essas asas a gente se eleva até a perfeição infinita. A gente também pode pensar na figura de um barquinho, né? Que para chegar num determinado objetivo precisa dos dois remos. Então, quando a gente se aperfeiçoa nesse equilíbrio perfeito, o sentimento de um lado, né? Aqui sendo representado o nosso aperfeiçoamento moral, e a sabedoria do outro, representando o nosso aperfeiçoamento intelectual, a gente consegue se integrar no divino e a gente consegue cruzar esse oceano tão bacana, tão vasto que é a nossa vida, né? Com alguns dias de tempestade, de uma maré mais brava, mas com outros dias de muita calmaria, de um sol muito bonito. Então, a gente vem aqui para a Terra justamente para desenvolver esses dois aspectos. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também vai ver um pouquinho, né, do Espírito de Verdade falando sobre isso. A orientação é para que a gente se ame, amai-vos, mas para que a gente se instrua. Instruí-vos. Essa é uma das mensagens mais inesquecíveis do Evangelho. Acho que todo mundo sabe ela de cor salteada. Então, cuidem dos sentimentos, cuidem do amor, né, que foi o mandamento maior que o Cristo deixou para nós. Mas não se esqueçam da instrução, do estudo. E aí, olha só que coisa interessante. Por que esses dois aspectos são tão importantes? Kardec quis saber sobre o progresso moral, mas quis saber também sobre o progresso intelectual. Na pergunta 780, ele faz o seguinte questionamento aos nossos irmãos. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Ou seja, se eu desenvolvo um, eu desenvolvo outro. Quando eu trabalho uma asa, eu trabalho necessariamente a outra? E a resposta foi interessante, porque a espiritualidade ensina que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o acompanha. Então, um é decorrência do outro, um é a base para o desenvolvimento do outro. Aí, olha só que coisa interessante. À medida que a gente vai ficando inteligente, que a gente vai desenvolvendo a nossa razão, que a gente vai saindo lá do primitivismo, o que acontece? A nossa capacidade intelectual permite que a gente faça um discernimento. Quanto mais intelectualizados, maior o nosso discernimento entre aquilo que é o bem e aquilo que não é o bem. Ou seja, aquilo que está em conformidade com a verdade divina, com as leis divinas, e aquilo que se distancia dessas leis. E aí, olha só que coisa fantástica. Quanto maior a nossa capacidade intelectual, maior a nossa liberdade de escolha entre o bem e o mal, maior a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, a doutrina é linda. E mais maiores são as nossas chances também, para que a gente esteja sempre no caminho do bem. Mas a gente precisa fazer uma escolha, como os nossos irmãos ensinam, né? Na verdade, não é nem, a gente não pode nem falar de chance. É um caminho de escolhas. A gente passa, né, por aquela fase da ignorância, a gente vai aprendendo, errando, seguindo o caminho do bem. E uns escolhem ficar no caminho do bem e outros escolhem ficar batendo com a cabeça na parede. Mas está tudo bem também, porque todo mundo é filho de Deus e o momento vai chegar para todos nós. Mas olha só como é que essas duas frentes de evolução dialogam de uma forma tão especial, né? Uma decorrendo da outra, uma fomentando o desenvolvimento da outra. Mas apesar delas serem igualmente importantes, se a gente tivesse uma balança agora onde se pesassem as nossas qualidades divinas e a gente pegasse todo o nosso tesouro moral e botasse de um lado e o nosso tesouro intelectual e botasse de outro, o moral ia pesar mais. E olha só, o Emmanuel explica isso. Por que ele fala isso? O nosso adiantamento moral, nas palavras dele, nunca vai ser excessivo. O intelectual, sem moral, ele pode levar a gente para caminhos tortuosos, pode levar a gente para caminhos escuros, e a gente vê muitos líderes da humanidade que pecaram por terem um intelecto muito desenvolvido, mas por estarem pecando no campo do sentimento, por não conseguirem enxergar os outros como irmãos, como dignos de amor, né? Por não ter um olhar de humanidade em relação aos próximos mais próximos que aqui estavam. Mas isso não acontece com a parte moral. Por isso que a moralidade, por isso que o núcleo do nosso desenvolvimento sentimental, por isso que o cultivo da qualidade das nossas emoções representa, nas palavras de Emmanuel, o núcleo mais importante das nossas energias. Então, olha só que coisa interessante, quando a gente fala de espiritismo, a gente precisa estar falando necessariamente, e os nossos esforços precisam ser sempre mais fortes, mais canalizados por amai-vos, para o mandamento maior que Cristo legou, que é onde se resume toda a lei e os profetas. Precisa ter um olhar muito especial para as nossas questões sentimentais.
Para que a gente veja como é que isso é fácil, é só a gente pensar no núcleo familiar. Duas pessoas se relacionando, extremamente inteligentes, mas ainda com uma qualidade sentimental um pouquinho atrasada, um pouquinho muito ofuscada. O que vai acontecer dentro daquela casa? A chance de a gente ter atrito, ter problema é muito grande, porque as pessoas vão estar muito centradas em si ainda, né? Ainda para o eu. E isso faz parte do desenvolvimento do nosso princípio, do princípio inteligente até a gente transitar aqui para nos tornarmos espíritos. Mas se a gente pensa numa casa onde as pessoas têm esse senso moral já bem desenvolvido, onde os sentimentos já se elevaram, já transitaram, né, como diz essa mensagem inicial, que é muito bela, transitaram já das sensações para o campo dos sentimentos, a gente vai ter um lar de concórdia, sendo mais ou menos desenvolvidos intelectualmente, porque o coração vai falar sempre mais alto. Então é isso que Emmanuel ensina, é isso que o Espírito de verdade ensina, e foi isso que o Cristo trouxe para nós. Amai-vos, como muito bem lembrado até por João. Então, o Emmanuel ele avança muito nesse lado, assim como o Joana de Ângeles, e ele ensina que o campo sentimental, os nossos sentimentos, eles representam o nosso santuário, o local mais sagrado que a gente tem, que é a essência, lá no nosso cerne, que é onde a gente encontra o divino em nós, residem os sentimentos. E a gente precisa acender a luz desse campo. Porque se a gente não acende a luz nesse campo, a gente não vai conseguir refletir a luz do nosso Criador nunca. E ele fala mais. A gente precisa também identificar que é no sentimento que reside o controle da vida. Olha só que coisa extraordinária que o Emmanuel fala. Nos nossos sentimentos reside o controle da nossa vida. E aí ele fala isso em várias mensagens. Os nossos sentimentos criam as nossas ideias, ou os nossos pensamentos. Então, aqui na base sentimental, a gente vai ver, né, exportações dessa energia, né, dessa qualidade moral nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos ou nossas ideias vão criar o desejo. O desejo, nas palavras dele, acalentado, vai formar a palavra vai orientar as nossas ações, e as nossas ações vão detonar resultados. E os resultados vão gerar os caminhos pelos quais a gente caminha aqui na Terra. Então, olha só que coisa fantástica. A qualidade sentimental que a gente tem vai ser responsável pela produção dos nossos pensamentos, que vai gerar, né, vamos dizer assim, a psicosfera onde a gente vai respirar. E isso vai se externalizar nas nossas palavras, nos nossos atos, na forma de tratamento que a gente dá para o outro e também na forma como a gente se enxerga aqui na Terra. Isso é uma coisa muito interessante, porque é com base nisso que se constrói todo vamos dizer assim, uma consequência causal para os nossos problemas enigmáticos do nosso destino. Então, tudo tem a ver com aquilo que a gente planta, né? Com causas geradoras. E nessas causas a gente vai identificar o sentimento lá muito próximo da base. E é por isso que a espiritualidade ensina que o nosso sentimento ele é como se fosse o molde vibrátil para aquilo que a gente pensa, e ele vai definir as coisas que a gente fala, vai definir como a gente se movimenta aqui no mundo. O Paulo extraordinário, ele percebeu isso. E escrevendo uma carta ao povo, aos Efésios, né, ao povo de Éfeso, ele diz: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Olha só a percepção que o Paulo teve naquela época. O Paulo ele é extraordinário em muitos sentidos. Eu vou comentar um que é particularmente importante para a nossa discussão de hoje. Mas quando ele fala isso, Emmanuel ensina que ele estava nos impelindo para uma renovação sentimental. E o que isso quer dizer? É uma renovação para que a gente possa sentir como Cristo, porque sentindo nos padrões do Cristo, a gente vai pensar bem, a gente vai enxergar o mundo de uma forma boa, a gente vai conseguir transitar no mundo retamente, a gente vai conseguir agir com acerto. Mas por isso a gente precisa sentir como Cristo. E o sentimento do Cristo é o que permite, né, a gente fazer tudo de uma forma reta e trilhar por esses caminhos do bem, e é ele que vai permitir que a gente avance aqui no mundo. Não é uma coisa impossível, extraordinária, buscar trilhar esse caminho. A gente vai ver por quê. É diferente da gente contemplar o Cristo lá muito longe ainda, né, da nossa humanidade. Mas a gente pode olhar para os primeiros passos que é possível que a gente dê aqui na Terra. Isso não é uma coisa impossível de fazer, porque se fosse, a espiritualidade não falaria para a gente fazer. Na verdade, são pequenos passos que a gente pode ir dando aos pouquinhos. Mas buscar a renovação pelo sentimento, né,
A qualidade da crucificação do Cristo foi o que diferenciou ele, inclusive, como o Emmanuel ensina, de todas as outras crucificações. A história do Cristo é lindíssima, né? A crucificação em si ela tem uma simbologia muito forte, e Paulo explorou isso muito bem. Isso está até lá em Palavras de Vida Eterna, capítulo 61, é uma dica de leitura para quem quiser. E olha só que coisa extraordinária. Os nossos sentimentos, eles também vão contribuindo para a visão que a gente tem de mundo. Um ensinamento muito grave do Emmanuel é que a gente vai sempre enxergar através da nossa visão interior. A visão que a gente tem de mundo, ela é uma visão que passa por um filtro, e esse filtro ele é carregado com os nossos conteúdos íntimos, principalmente com os nossos conteúdos emocionais. E ele ensina que as cores que a gente usa por dentro é as cores que a gente vai dar para o mundo lá fora. E aí é como se a gente pegasse um óculosinho com uma lente verde, né? Se os meus conteúdos me dão essa tonalidade, eu vou estar sempre usando ele. Então eu vou olhar às vezes para determinado objeto e eu vou falar, aquilo ali com certeza é verde. A Renata às vezes vai ter um óculos que é da tonalidade vermelha, vermelha. Ela vai olhar para a mesma coisa, para o mesmo objeto e vai falar, não, é vermelho. Então olha só que coisa extraordinária, como é que os nossos conteúdos interiores, eles perpassam tudo que está ao nosso redor e como eles influenciam a nossa forma de enxergar. E pelo que a gente sente, a gente vai examinar os sentimentos alheios. Pela conduta, enxergando a conduta dos outros, a gente vai encontrar os meios e fins das nossas próprias ações, de tudo aquilo que é particular, que é peculiar a cada um de nós. Então, observando, né, as coisas, observando o mundo, na verdade, a gente vai estar transportando a nossa visão, que vai ser mais claro, mais escura, e isso tem muito a ver com os recursos que a gente dispõe. E olha só como é que os sentimentos estão dentro dessa lógica de uma forma muito importante. Duas pessoas inteligentes podem olhar para o cenário político como ele está hoje, certo? Se eles tiverem exatamente as mesmas qualidades morais, eles vão, e as mesmas intelectuais, eles vão enxergar aquelas coisas de uma forma, né? Na verdade, vamos até excluir agora a parte emocional, vamos pensar só na parte intelectual. Eles vão conseguir compreender o que está acontecendo lá no Congresso Nacional, eles vão conseguir entender qual é o procedimento para a formação das leis, eles vão conseguir compreender todos esses processos. Eles vão conseguir olhar para determinado aparelho, às vezes, vão saber ligar, desligar, vão saber operar aquilo, vão saber como funciona. Mas olha só que coisa interessante. Olhando, por exemplo, para o cenário político ou para o cenário pandêmico, né, que está acontecendo agora. Se um é mais tem uma tendência a ter um olhar mais depressivo, tem conteúdos mais tristes, de angústia, de falta de esperança, ele vai enxergar, ainda que eles tenham a mesma capacidade intelectual, ele vai enxergar as coisas de uma forma muito cinza, né? Muito, às vezes, até desesperadora, muito deprimido, muito pessimista. Um outro que tenha sentimentos já mais próximos da essência divina dele vai enxergar as coisas de uma forma mais positiva, mais alegre, mais esperançosa, de uma forma, né, muito mais positiva. Então, a qualidade sentimental ela vai interferir muito na forma como que a gente vê o mundo, como que a gente enxerga as pessoas, como que a gente enxerga a forma como as pessoas se movimentam no mundo. A gente vai fazer com que a gente enxergue de uma maneira completamente diferente os motivos das ações e a gente vai ter um olhar mais ou menos compreensível, mais ou menos indulgente e mais ou menos amoroso também em relação aos outros. Então, o sentimento é uma coisa extremamente importante. E aí entra aqui a questão do autoconhecimento, né? A questão do autoconhecimento tem tudo a ver com a nossa capacidade emocional, com o nosso adiantamento moral. Lá na pergunta 919, que a gente costuma falar muito, mas a gente não costuma explorar bem, é uma resposta de Santo Agostinho a uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 919 a 919A. Kardec perguntou assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha só que pergunta interessante, porque o Kardec estava interessado em saber como é que a gente faz a coisa acontecer de fato. Porque a gente pode aprender, a gente pode ler todos os livros, a gente pode saber o conteúdo da obra inteira de Chico Xavier, de mais de 400 livros, a gente pode ter lido a obra psicológica toda de Joana, mas emocionalmente, às vezes a gente pode estar engatinhando, a gente pode ter dificuldade em falar, meu irmão, me perdoe. Às vezes a gente pode passar a vida inteira sem conseguir pedir perdão para alguém e resolver uma mágoa simples, um milímetro.
Então, o Kardec queria saber como é que eu boto isso para funcionar. E aí a resposta foi, conhece-te a ti mesmo. Isso estava escrito lá no Templo de Delfos, né? Foi trazido por Sócrates, mas era uma inscrição do Templo de Delfos. Então, o meio mais eficaz para que a gente se melhore e para que a gente resista à atração do mal é o autoconhecimento. E aí foi quando Kardec lançou a pergunta 919A, né? Para como é que a gente faz isso, como é que a gente consegue isso. Primeira coisa, é o que autoconhecimento tem a ver com melhorar nessa vida. Aí olha só que coisa extraordinária, né? A gente vai chegar lá partindo aqui da resposta do Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz nessa questão, mais do que a gente fazer uma revista do dia, na verdade ele vai muito além, né? Mas ele começa, faça uma revista do seu dia. Para que a gente faça isso, não é a gente lá deitado na cama já quase dormindo, fala, poxa, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, e pluf, dormir. Não. O empenho que a gente tem para a nossa área profissional, o empenho que a gente tem para estudar as obras espíritas, precisa ser o empenho que a gente tem em estudar os nossos sentimentos e a nossa ação aqui no mundo. E olha só, para isso a gente precisa ter um momento que precisa ter a gravidade que o momento pede, então a gente precisa estar, de preferência, sentado. É confortável, mas não é descansando. Tem uma diferença muito grande. Não é à toa que pessoas que adotam a prática da meditação meditam numa determinada postura que não é deitado, cobertinho lá, quentinho, confortável, porque senão eles dormem. Então a gente precisa ter uma postura altiva, confortável, mas de seriedade, né, de receptividade, de conexão. A gente precisa estabelecer um vínculo, uma conexão com o divino que há em nós, no nosso coração, com o nosso Criador, com o nosso anjo de guarda. E aí sim a gente vai iniciar esse processo. A gente acalma a nossa mente, deixa tudo aquilo que está, toda aquela bagunça e se acalmando. A gente presta atenção na nossa respiração, esvazia a nossa mente, e aí a gente vai ter a abertura para conseguir pensar com foco, com clareza naquilo que a gente fez. Então a revista só começa nesse ponto. E aí a gente pergunta: alguma coisa que eu fiz foi contra a lei divina? Alguma coisa atentou contra o Deus que há em mim? Porque é isso que traz essas feridas, né, conscienciais na gente, é quando a gente fere o divino que está dentro de nós. A gente faltou com o dever em relação a alguém, na nossa família, no trânsito, né, com os nossos filhos, com os nossos pais, e a gente precisa pensar concretamente. A gente precisa lembrar das situações em que as coisas aconteceram. Eu estava lá no trânsito naquele momento, o cara fez isso e na minha cabeça eu não consegui me controlar e eu xinguei ele, eu buzinei, eu percebi, fiz qualquer coisa. Lá quando a minha esposa falou assim comigo, eu perdi a paciência com ela, fui ríspido, fui frio, não fui afetuoso como eu deveria ser. Ou perdi a paciência com os meus filhos, ou fui, né, duro com o pessoal do meu trabalho. Então a gente precisa pensar nessas situações específicas. E por que a gente precisa fazer isso? Porque como o Santo Agostinho ensina, as respostas que a gente vai dar para esses questionamentos que precisam ser nítidos e precisos, eles não podem ter generalidade de abstração. Eles precisam ser precisos. Então, as respostas elas vão indicar o quê? O que nós precisamos em termos de cura. Eles indicam que precisa ser curado. Olha que coisa extraordinária que foi trazida lá na metade do século XIX para a gente. Então, a gente vai conseguir enxergar aquilo que precisa ser reformado. E Santo Agostinho é tão conectado com o divino, né? E ele sabe que todas essas qualidades todo mundo tem. Os piores homens e mulheres que a gente possa pensar são extremamente amados por Deus e estão em processos semelhantes aos nossos de evolução aqui na Terra. Então, comungar com o divino é identificar todas essas qualidades também no nosso coração, por mais que a gente erre, por mais que a gente haja contrariamente à lei divina. Então, pedindo forças para Deus, a gente vai ter. Se a gente está com dificuldade de enxergar, pedindo que Deus mostre, a gente vai conseguir. Isso não é um milagre, não é uma coisa, né, fora que escape à nossa imaginação. É uma coisa que simplesmente os Espíritos ensinam. Pede que você vai obter, bate que a porta vai se abrir. Então, pedindo esclarecimento, pedindo para que Deus mostre, pedindo forças, a gente consegue identificar. E aí, onde é que os sentimentos entram nessa questão toda? Né? O que tem a ver o sentimento com isso tudo?
Se a gente lembrar lá o que o Emmanuel ensina, a gente vai ver que os sentimentos residem na base de tudo. Então, se a gente for pegar lá para a nossa ação, que está lá na ponta do iceberg, a gente trouxer para as nossas palavras, o que a gente está co-criando, né, na nossa capacidade criadora com o divino? Porque as nossas palavras elas são carregadas de energia vibratória, como os espíritos ensinam. Então, a gente vai voltar para as nossas palavras, vai prestar atenção em tudo que a gente fala, a gente vai voltar lá para os nossos pensamentos, que foi o que levou a gente a falar determinado tipo de coisa e a agir de determinada maneira. E a gente vai voltar lá para os nossos sentimentos e a gente vai conseguir se compreender. E às vezes aquele estresse que você teve em casa, com a sua esposa, com o seu marido, tinha a ver com uma coisa que aconteceu no trabalho. Às vezes você estava triste por algo da sua vida que não estava bem resolvido. E às vezes não tinha nada a ver com aquele momento. Aquilo ali foi só você botando a sua chateação para fora. E a gente tem muito costume de apontar o dedo para o outro e falar porque o outro fez aquilo, porque o outro falou assim comigo, porque o outro fez determinado tipo de coisa. Como diz um grande amigo nosso, isso é tudo historinha. Na verdade, a gente não está tendo a capacidade de olhar para nós. Porque se os nossos sentimentos estão em harmonia, estão equilibrados, a gente vai emanar só paz. E foi isso que a gente viu no Cordeiro aqui na Terra, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo traído. Ele era pura paz, ele era puro amor, porque interiormente ele estava bem. Então ele não culpou ninguém por nada. Se ele estava bem, ele externava aquele bem, aquele equilíbrio para todos. Então a grande chave dessa pergunta do Santo Agostinho é essa. E aí a gente precisa estudar não só o que a gente fez, mas com qual objetivo a gente ajuda daquela maneira. E a gente vai se percebendo em determinados momentos, né? Sendo maledicente, sendo egoísta, mas a gente também vai ver o lado bom das coisas. Os lados ruins, né, vamos colocar dessa forma, são coisas que precisam ser curadas e reformadas. Então o foco não é no problema em si, ele é no que nós podemos fazer para resolver aquilo. Por quê? Porque lá na frente, identificando as minhas qualidades boas com essa autoanálise, eu já sei quem eu posso ser e eu também já posso me reconhecer como filho do Altíssimo, como um espírito com capacidade de amar, de perdoar, extremamente indulgente, extremamente compassivo, com a capacidade de olhar o outro como um irmão. A gente já tem isso tudo no nosso coração, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente precisa se capacitar para isso. Vejam que isso vai muito além de conhecer por simplesmente. É bem diferente a gente pensar no Cristo como aquele que vai nos acolher quando a gente estiver angustiado, estiver aflito, sobrecarregado, como aquele que vai nos trazer alívio. Eu posso saber isso intelectualmente, mas se eu não sentir isso no coração, vai ficar só no campo intelectual. E a gente precisa conseguir trazer evangelho daqui para cá. É muito importante conhecer também, porque se a gente não conhece, a gente não traz. Mas a gente precisa transpor. Então, quando isso estiver lá no nosso coração, nossa, como a humanidade vai estar diferente. E essa é a nossa grande jornada. E é como Santo Agostinho fala, os nossos amigos podem ajudar, porque eles vão opinar antes, vão querer o nosso melhor. Mas os inimigos, né, ou as pessoas que são os nossos desafetos, elas são, muitas das vezes, espelhos. Se a gente for lembrar daquela mensagem do Emmanuel, a gente não enxerga as cores pelas cores que a gente usa por dentro, então a gente muitas vezes vai enxergar no outro coisas que nós somos. Olha só que coisa extraordinária, que grande ensinamento. E além disso, os inimigos muitas vezes vão ter a franqueza que os nossos amigos não teriam, com medo de nos magoar. Se a gente conseguir despersonalizar essas coisas, conseguir enxergar o divino que há nessas pessoas também, a gente vai conseguir aprender muito com aquilo. E aí, é como a espiritualidade ensina. Não tem paixão que seja irresistível, não tem nada que possa ficar no nosso caminho. Com a vontade a gente consegue tudo, mas é como eles falam, né? Às vezes a gente fala que quer, mas quando as coisas não são como a gente na verdade fica tem até um alíviozinho, poxa, não deu certo, né? Mas lá no fundo você está achando bom. Por quê? Porque a gente ainda está apegado àquelas sensações, como ferida aí no começo, a emoções inferiores, a coisas que ainda estão mais próximas lá do que a gente tem de mais rudimentar, né? Da nossa porção, que ainda é muito animal. Mas se a gente aplica essas regrinhas, né? Se a gente sai
do campo intelectual, traz para o sentimento, e depois usa os sentimentos para trazer para um campo de ação, porque se não for para o campo da ação, não adianta. Mas se a gente conseguir trazer, a nossa vida muda. E aí, Emmanuel fala uma coisa muito interessante, numa mensagem chamada Campeonatos. Ele fala assim: o esportista, o artista e todas as pessoas que são especialistas em determinadas áreas, eles não ficaram só escutando os conselhos dos mestres. Porque já pensou um atleta receber um feedback de uma mudança técnica que ele precisa fazer, e ele vai escutar esse feedback 1000 vezes. Ele vai saber de trás para frente em dezenas de línguas. Mas se ele não for para a pista e não treinar, ele nunca vai aprender. Então, se a gente lê tudo, toda a obra espírita, mas se a gente não pratica, não vai adiantar nada. A gente só vai ser cada vez mais consciente da nossa responsabilidade, mas a gente vai passar anos, décadas, encarnações repetindo os mesmos padrões, porque a gente não botou a nossa vontade para agir. E isso vale para a nossa família mais próxima, para tudo na nossa vida. Então, a gente precisa aplicar essas regrinhas no falar, no pensar, ver o pensamento que não é condizente, deixa embora, busca conexão séria com a gravidade que esse momento precisa, se reconecta, busca outros pensamentos. Vem uma palavra ruim, é repetição, impede ela de sair. Aí a gente vai conseguir trazer, né? Se veio lá do sentimento, foi caminhando até os atos e as palavras, a gente vai conseguir fazer todo o caminho de volta, educando o nosso agir no mundo. Mas isso precisa da nossa vontade. E aí, depois que a gente fizer isso, como o Emmanuel fala, 50.000 vezes, aquilo vai se incorporando nos nossos hábitos. E aí a gente vai precisar de humildade, porque a gente ainda é muito, né, atrasado, a gente vai precisar de paciência, mas a cada dia, pequenos triunfozinhos no nosso mundo íntimo, que só a gente é capaz de avaliar, vão transformando a gente. E a gente não vai precisar saber tudo de cor salteado, todo o conhecimento existente do mundo. Se a gente souber pouquinho, mas fizer, a gente já sabe. Amai-vos uns aos outros. A gente já sabe. A gente só precisa se exercitar. E aí, olha só que coisa interessante, né? Jesus, quando recomenda o perdão 70 vezes, 7 vezes, ele não só está ensinando que o perdão deve ser ilimitado, mas ele está treinando a gente para que a gente perdoe, perdoe e perdoe e perdoe e perdoe até chegar um momento onde a gente nem se atinja mais com as atitudes das outras pessoas. Então, acho que o tempo já está acabando, né? Deve ter 5 minutinhos, talvez 3. Mas a nossa mensagem grande é essa: prestar atenção naquilo que se sente, observar como se movimenta no mundo, como se age, refletir o porquê de estar agindo de determinada forma, pensar no que você está sentindo com os acontecimentos que chegam até você no mundo, colocar-se de fora, às vezes, como uma terceira pessoa, para você poder analisar melhor de uma forma menos apaixonada. E com base em tudo aquilo que é identificado, com base naquilo que é sentido, com clareza, aí a gente vai precisar agir, perseverar, insistir, errar, tentar de novo. E a cada dia, pequenas conquistas íntimas vão fazer com que a gente reprograme hábitos, que, como o Emmanuel diz, são acumulados de reflexos mentais que a gente vem repetindo ao longo de várias encarnações. Mas para a gente quebrar esse ciclo, a gente vai precisar de decisão. E aí entra, né, a grande beleza da jornada do Paulo, que o que me mais, pelo menos, né, o que mais marcou para nós na jornada do Paulo não foi as coisas que ele escreveu, mas foi quem ele foi e o que ele fez. E ele é um exemplo de decisão e de vontade que talvez seja o mais extraordinário de mudança, mais extraordinário que a gente tem. Porque a partir do momento que ele decidiu mudar, ele simplesmente mudou. Ele não precisava de mais nada, então ele foi lá e mudou. Então, já finalizando, né, que a gente possa prestar um pouquinho mais de atenção na nossa elevação, que a gente tenha mais cuidado com a nossa elevação sentimental. Os espíritos falam muito disso, muito. Nós já temos estudo, nós já temos os cursos, a gente já estava conversando com a Renata, a gente tem seminário, tem congresso, tem muita coisa, mas o que a gente precisa agora é ação, é prestar atenção em si, é se conhecer e é agir. Porque se a gente não age, a gente vai ficar que nem esse exemplo do esportista.
a gente vai ficar ouvindo o mestre, o treinador, falar o mesmo ensinamento 1 milhão de vezes. Se a gente não se dedicar a executar, a pessoa que às vezes teve uma orientação pequena lá atrás, mas que está fazendo, vai caminhar muito na nossa frente. E depois a gente vai precisar estar lá, estendendo a mão para ela, para se melhorar. Então, agradeço aos nossos irmãos da Celuz, é um prazer enorme estar aqui, para que a gente possa trazer esse convite que o Cristo legou para a gente, para que a gente se ame para um pouquinho mais perto do coração, que a gente consiga transpor tanto conhecimento que a gente tem, tantas obras, né? Tanta coisa lindíssima que foi escrita pelos nossos irmãos, para o campo dos nossos sentimentos, para que a gente seja melhor para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho e para as pessoas que precisam de nós aqui na Terra, nesse momento tão grave da pandemia. Muito obrigado, né? Que a paz do nosso Senhor permaneça com todos nós aqui, com todos que assistem esse vídeo também. Obrigada, Rafael. Que maravilha. Com a sua explanação, né, me veio, dentro da abordagem da psicologia, das várias abordagens, tem uma em especial que fala sobre a cadeia que acontece, né, entre pensamento, emoção e comportamento. Então, os nossos pensamentos geram emoções e nossas emoções geram pensamentos, né? E que automaticamente vão fazer com que a gente se comporte de determinada forma. Então, tem tudo a ver com o que você trouxe sobre o autoconhecimento, né? E como é importante a gente doutrinar as nossas emoções e os nossos pensamentos, né? E é uma luta É, diária. você como psicóloga, acho que acho que é certo a gente pensar que é realmente mais estritamente comportamental, né? Exatamente. Completamente, né? Mas que bom, né, Completamente. que a espiritualidade já está falando, e a psicologia fala, é isso, É gente, faz, isso. pelo amor de Deus. Exatamente. E até eu procurei aqui uma frase que também tem tudo a ver com o que você trouxe, né? Uma frase de Jung, que é um dos pensadores de uma outra abordagem da psicologia, mas é um dos pensadores da psicologia, que traz assim, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então Olha que lindo, né? né? Ou seja, a gente tem que transpor, exatamente, a gente tem que ter o conhecimento, mas a gente tem que trazer para o nosso coração, para os nossos sentimentos, né? E que sejamos. Essa é uma leitura de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele era de um amor que eu acho que a gente ainda está longe de conseguir compreender, de uma sabedoria ilimitada. E ele Uma conseguiu se fazer grandiosidade, mais né? humano do que a gente consegue fazer hoje, na nossa pequenez, né? É tão fácil a gente se Exatamente. identificar com o próximo. É lindo Uhum. isso, né? É lindo. E que possamos ser tocados, né, pela mensagem de Jesus a todo momento, no nosso convívio, né, com os nossos entes queridos, com os nossos desafetos também, né, termos compaixão, com essa caminhada aí de aprendizado que estamos todos, né, nesta vida. Mas que É, maravilha, nossa, muitíssimo obrigada, né, pelas palavras da noite. E eu te convido a fazer nossa prece final. prazer. Nesse momento, então, nós mais pertinho do coração de Jesus, nós agradecemos por esse momento extraordinário de estudo da doutrina espírita, que transforma nossas vidas, que muda as nossas concepções, que abre os nossos olhos para as realidades eternas, que nos ensina sobre como amar, que nos ensina a olhar as pessoas que estão ao nosso redor como nossos irmãos, essa doutrina que nos concede tantas bênçãos. E nós agradecemos a Jesus por esse momento, por poder estudar um pouco juntos, por poder aprender com a espiritualidade. E nós só podemos pedir que as bênçãos do Mestre se façam sobre cada um de nós aqui presentes, abençoando as nossas famílias, os nossos lares, nos fortalecendo nos nossos propósitos de melhora, nos fortalecendo principalmente a vontade e a decisão para a mudança.
que o nosso Senhor e Mestre permaneça sempre ao nosso lado, mas que nós nos esforcemos para estarmos ao lado dele também. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o seu amor permaneça com todos nós, principalmente com os nossos irmãos do Ser Luz. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Rafael, né? Obrigada pela sua palestra de hoje e obrigada a todos os irmãos que nos acompanharam. Muito obrigada, até a próxima.